Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Reis e o intuito desse vídeo é falar um pouco aí do texto da Maria da Conceição Pinto Antunes, né, da Universidade do Minho, um texto ao qual ela intitulou de Revoluções Científicas. E nesse texto ela fala, né, sobre a obra do Thomas Kuhn, que o Thomas Kuhn intitula de A Estrutura das Revoluções Científicas, tá bom? É importante ressaltar que esse trabalho ele vai contar aí como crédito, né, para a disciplina de tópicos em física, tá bom? História da física e ensino 2, da qual eu sou discente, e foi um trabalho solicitado pelo docente Glennon Dutra, tá bom? Nós somos aí da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mais precisamente o Centro de Formação de Professores aqui em Amargosa, na Bahia, tá bom? E como eu vinha dizendo, a gente vai falar um pouco, né, do texto da Maria. E esse texto da Maria ele trata sobre a obra do Thomas Kuhn, que é a estrutura das evoluções científicas. Tá bom? A Maria vai iniciar o texto mostrando que em uma certa época, né, da ciência, né, da história da ciência, existia uma certa tensão no meio intelectual, visando buscar respostas acerca de uma pergunta, né, que é a pergunta que eu vou mostrar agora. Na produção do conhecimento científico, existe ou não a possibilidade de não ser influenciado pela metafísica ou ainda manter uma postura completamente neutra perante os dados observados, certo? Existia uma tensão naquela época para responder esse questionamento, tá bom? E antes da gente prosseguir, seria interessante a gente entender o que seria a influência da metafísica na produção do conhecimento científico, o que seria essa neutralidade do observador, neutralidade do cientista, ao observar os dados, né, experimentais. Sobre a influência da metafísica, ela diz respeito à ideia de que os fenômenos da natureza podem ser explicados através da razão, ou seja, a metafísica vem dizer que todos os movimentos que a gente vê na natureza, eles podem ser explicados por uma razão. Há uma razão para aquilo ali existir, certo? E sobre a neutralidade do observador, quando um observador ele é neutro, isso quer dizer que ele não deixa que suas crenças, sua cultura, suas vivências, né, a escola que ele fez parte, ele não deixa que isso venha influenciar quando ele está analisando dados experimentais. Ele tem uma postura completamente neutra. É isso que essa neutralidade quer dizer. Mas então, o que deve acontecer? A metafísica deve ou não influenciar? O observador deve ou não ser neutro, certo? E aí o texto ele vai trazer um grupo de filósofos e esses caras eles vão pregar, né? Eles vão defender a ideia de que a metafísica não deve estar presente na produção de conhecimento científico e que o observador ele deve sim ter essa neutralidade perante os dados observados. Esse grupo eles vão ter uma ideia completamente anti-metafísica, eles são contra a metafísica, tá bom? E em oposição a esse grupo, né, a gente tem um outro grupo de acadêmicos e esses caras eles começam a ganhar força na década de 30. E o que eles pregam? Eles pregam justamente o oposto do que o outro grupo pregava. Eles vêm dizer que a metafísica tem sim que estar presente, né, na produção de conhecimento científico e que é quase que impossível que o observador, que o cientista, se mantenha neutro perante aos dados observados, certo? E desse grupo de acadêmicos, eu gostaria de citar três, né, que a Maria traz no seu texto, e ela elenca como destaques. O primeiro deles é o Ludwig Fleck, e ele vai trazer uma visão de construção social do conhecimento. O outro é o Alexandre Coiré, que tinha trabalhos em história da ciência, demonstrando os pressupostos metafísicos dos trabalhos de Galileu, ou seja, ele aponta, né, pontos da metafísica presente no trabalho de um grande cientista que foi o Galileu. E o outro é o Karl Polanyi,
que defendia a influência do conhecimento tácito na produção científica. O que é isso? O conhecimento tácito ele vai ser um conhecimento adquirido ao longo das vivências, da existência do indivíduo. E o que o Polanyi tá defendendo? Ele está dizendo que esse conhecimento que o indivíduo ele adquire nas suas vivências, ele tem que sim influenciar na produção de conhecimento científico. Tá bom? E um fato muito importante a destacar sobre esses três personagens, esses três acadêmicos, é que eles foram muito importantes, né, para as ideias de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ele vem a se basear na ideia desses caras, tá bom? E através disso ele vai fazer, né, as suas obras acadêmicas. Sobre o Thomas Kuhn, né, só a nível de conhecimento, ele nasceu em 18 de julho de 1922, nos Estados Unidos, é um estadunidense, e ele foi físico e filósofo da ciência, tá bom? E é sobre ele que a gente vai deslanchar nessa aula, né? A gente vai tratar bastante sobre o Thomas Kuhn, e a ideia é falar sobre a obra dele que a gente já citou no início da aula, uma obra que foi lançada em 1962 e tem como título A Estrutura das Evoluções Científicas, certo? O Thomas Kuhn, pessoal, ele utiliza dessa obra para fazer algumas críticas. Que críticas são essas? Eu elenquei duas críticas aqui, né, que a Maria também elenca lá no seu texto, e que eu achei importantíssimas. A primeira crítica é referente ao desenvolvimento gradual da ciência por meio de descobertas e invenções individuais. O que o Thomas Kuhn vai dizer sobre isso? Ele vai dizer, né, que não existe ciência baseada nas descobertas apenas de um único indivíduo, de um único cientista, certo? A ciência ela se constrói através de todo um processo histórico. A gente vai ter aí cientistas mais da antiguidade, em que eles produziram conhecimento científico, certo? E a gente vai ter cientistas mais atuais. Esses cientistas atuais, eles se utilizam, sim, do conhecimento científico produzido no passado. Então, é toda uma cadeia histórica para que a ciência seja construída como algo realmente concreto, certo? O próprio Newton, né, um exemplo, acho que cabe muito bem nessa ideia do Thomas Kuhn. O próprio Newton, ele após ter postulado, né, formulado, apresentado ao mundo a teoria, né, a sua teoria da mecânica, ele fala: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre ombros de gigantes. Certo? Ele reconhece que no passado teve uma galera que produziu conhecimento científico e que foi importante para que ele formulasse a sua teoria da mecânica. Tá bom? Um outro ponto que o Thomas Kuhn critica na sua obra, e aí eu coloco no slide como componente científico das observações versus crenças passadas, é que ele vai dizer que havia uma dificuldade há uma dificuldade, né, dos historiadores em diferenciar esses dois termos aí, o componente científico das observações e as crenças passadas, certo? O que está querendo dizer, né, de uma forma mais explicada? Ele está querendo dizer que os historiadores não conseguem, por exemplo, né, diferenciar componente científico de mitos. Eles pegam teorias do passado que foram refutadas em algum momento da história da ciência e eles tratam essa teoria como mitos. E o que isso pode acarretar? Isso, através dessa ideia que os historiadores da ciência têm, eu posso afirmar que os mitos, eles são formulados pelo mesmo caminho que eu faço conhecimento científico. Mesmo caminho que eu faço conhecimento científico, eu consigo formular um mito. E o Thomas Kuhn ele usa disso, certo? Para fortalecer a ideia de que é impossível ser neutro na produção científica. Se eu posso produzir mitos da mesma maneira que eu produzo conhecimento científico, é impossível que as minhas crenças não venham a aparecer na produção do conhecimento científico. Tá bom? Thomas Kuhn ele se apropria dessa falha, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas ele se apropria dessa precipitação dos historiadores científicos ao diferenciar esses dois termos.
certo? Após fazer essas críticas, pessoal, o Kuhn ele vai apresentar o desenvolvimento científico como construído por alguns estágios, tá bom? O primeiro estágio que o Kuhn aponta é o estágio pré-científico. O que é o estágio pré-científico? Eu vou ter ali teorias rivais, né, que eu elenquei aqui, e elas vão estar disputando entre si em prol da sua aceitação. Eu tenho aqui, por exemplo, uma teoria 1, uma teoria 2, uma teoria N. Isso quer dizer que eu posso ter N teorias aqui disputando, uma em combate com a outra, em busca da sua aceitação. Aceitação por quem? Pela comunidade científica, certo? E o que é que diferencia essas teorias? Toma como se faz essa pergunta, né? O que é que diferencia a teoria 1 da teoria 2, ou da teoria 3, da teoria 4, e por aí vai? Seria o seu sucesso ou o seu insucesso, a sua aceitação ou a sua não aceitação? Não, gente. Ele vai dizer que o que diferencia essas teorias é a incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo e nele praticar a ciência. Ou seja, os autores dessas teorias eles são indivíduos criados em sociedades diferentes e por isso eles têm a tendência de se comportar como se vivessem em um mundo diferente, tá bom? Saindo então do primeiro estágio, a gente entra para o que o Thomas Kuhn chamou de ciência normal, que é o segundo estágio. Depois daquele embate, né, daquela disputa entre as teorias, chega um momento em que a comunidade científica ela tem que escolher uma, certo? Ela decide pela aceitação de uma dessas teorias e ela decide também pela rejeição de todas as outras, certo? E a partir do momento em que essa teoria é aceita, né, a partir do momento em que se inicia esse período que Thomas Kuhn chama de ciência normal, a gente então vai ter aí um paradigma vigente. Ou seja, o que vai ser esse paradigma vigente? Vai ser o modelo teórico aceito, tá bom? E ele vai se tornar um paradigma vigente desde então. A partir do momento que ele é aceito, ele passa a ser o paradigma vigente. E a partir desse paradigma, pessoal, é importante dizer que um conjunto de fenômenos ligados por características semelhantes passa a ser estudado e descrito, certo? Eu tenho um paradigma vigente e aí eu tenho lá fenômenos que dizem respeito, né, às ideias que estão nesse paradigma, e esse paradigma vai ser usado para descrever, para estudar esses fenômenos, certo? E sobre esse paradigma, ele vai ser um paradigma com pressupostos teóricos utilizados para análise futura de resultados experimentais, tá bom? A partir desse paradigma agora eu vou usar, né, eu vou analisar possíveis futuros resultados experimentais. Ele vai ser o paradigma ensinado nas escolas, tá bom? Por exemplo, a mecânica de Newton, que foi um paradigma que venceu, né, no momento lá de embate entre teorias, ela hoje é ensinada nas escolas. O paradigma, e ele vai ser um paradigma presente na formação de profissionais de novos cientistas, ou seja, cientistas que vêm, né, após esse paradigma vigente, eles vão estudar de acordo com as ideias desses paradigmas, certo? E assim, né, esse paradigma ele vai exercer uma influência profunda sobre as futuras decisões, certo? Que serão tomadas na interpretação de dados experimentais, tá bom? O paradigma ele torna-se algo importantíssimo para a ciência a partir de então. O terceiro estágio, o Kuhn ele vai chamar de estágio de revolução científica, tá bom? Onde a gente vai ter um período de a gente vai ter, né, a possibilidade de novas descobertas para que essa revolução científica aconteça, certo? Durante o período de ciência normal, que foi o período anterior, podem surgir novas descobertas, sim, ou interpretações de resultados experimentais que por algum tempo, né, essas descobertas elas podem não ser aceitas pela comunidade científica com o intuito de manter aquele paradigma que é vigente, certo? Mas a partir de um certo momento, o Kuhn ele fala que esse paradigma que era vigente, se ele estiver realmente errado, ele vai começar a apresentar anomalias,
tá bom? E aí não vai ter jeito. Se ele começa a apresentar anomalias, a comunidade científica ela vai ter que chegar um momento que ela vai ter que rever realmente se aquele paradigma tem que continuar vigente, certo? E se essas novas descobertas realmente baterem de frente com esse paradigma que estava vigente e mostrar que tem anomalias lá que não podem ser explicadas e que essas novas descobertas conseguem explicar, aí então, né, a teoria responsável por essas novas descobertas vai ser aceita e vai entrar no estágio novamente de ciência normal, ou seja, essa teoria responsável por essas novas descobertas, ela vai ser então o novo paradigma vigente, certo? Isso vai acontecer, claro, após a revolução científica ser aceita, tá bom? Eu tenho lá o período de revolução científica, onde novas descobertas são apresentadas, a comunidade aceita essa revolução científica porque vê que realmente tem um teor verdadeiro naquilo que está se falando ali, então esse paradigma entra novamente em um novo estágio de ciência normal, até que uma outra descoberta venha a apresentar anomalias nesse paradigma que agora está vigente, anomalias suficientemente profundas para que possa acontecer uma nova revolução científica, tá bom? É importante dizer que o Thomas Kuhn ele vai elencar a partir disso a comunidade científica como autora, legitimadora e reprodutora de conhecimento científico. E através disso, né, ele através dessa importância que ele dá à comunidade científica, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar reduzindo o papel do cientista enquanto gênio que descobre as maravilhas ocultas do universo por meio de uma metodologia específica, certo? Aqui eu apresento alguns exemplos de revoluções científicas que aconteceram, né, durante o período na história da ciência, tá bom? E o primeiro deles, eu trouxe revoluções científicas que puxam um pouco para a minha área, né, que é a física. E o primeiro deles é o modelo copernicano de universo, tá bom? São exemplos que estão presentes lá no texto da Maria, e eu escolhi esses três. O modelo copernicano de universo é um exemplo de revolução científica. Por quê? O modelo copernicano de universo ele vem para refutar o modelo antigo de Aristóteles e Ptolomeu. Aristóteles e Ptolomeu acreditavam que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os outros astros giravam em torno da Terra, tá bom? E aí vem Copérnico e fala que não, que o Sol tá lá no centro do sistema do universo, tá bom? E a Terra e os outros corpos, né, e os outros planetas que vão girar em torno desse Sol. Um outro exemplo, né, de uma revolução científica é a mecânica newtoniana, que vem para refutar a mecânica aristotélica, que até então era aceita. E um outro exemplo, né, o terceiro exemplo que eu trago, é a relatividade de Einstein, a teoria da relatividade de Einstein, que vem para contradizer o conceito, né, de espaço-tempo absoluto estabelecido por Isaac Newton, tá bom? Esses são alguns exemplos de revoluções científicas. Pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, tá bom? Mostrar realmente as ideias de Thomas Kuhn, de como ele acha que deve se produzir conhecimento científico, tá bom? Apresentar um pouco dessas ideias e espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Pessoal, só fazendo uma pequena correção aqui, eu falei no início, né, que o texto era da Maria, mas na verdade o texto ele foi escrito pelo Glennon. A Maria foi apenas a orientadora do Glennon na produção desse trabalho, tá certo? Mais uma vez aí, se gostaram do vídeo, né, fiquem à vontade para curtir e compartilhar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que a gente venha também a produzir mais conteúdos como esse. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.